Olá, meus preciosos irmãos, meus amados amigos e ouvintes, pela graça maravilhosa do Senhor, pelas muitas misericórdias que o Senhor dispensa a cada instante ao nosso favor, estamos juntos mais uma vez para mais este programa Semente de Vida. Estamos aí diante desse tema tão tremendo, de suma importância para as nossas vidas. E eu quero, nesta programação, ainda andar um pouquinho mais com vocês, rumo a este novo nascimento. A Escritura oficial, ela está em São João, no capítulo 3, no versículo 3, e eu quero ler o que Jesus disse respondendo ao mestre Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E admirado, espantado, com esta resposta que Jesus lhe deu, Nicodemos argumentou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Que preciosidade! E nisto nós estamos vendo que se o Senhor não vir e abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, não importa. Todo o conhecimento que nós tenhamos adquirido aqui por sobre a face da terra, tudo isto é vão, tudo isto é areia movediça. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto, que é pura, que é santa, que é tratável. Portanto, estamos aqui diante da primeira doutrina que Jesus nos trouxe. Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Portanto, nós podemos ver através disso que Deus tem um projeto. E este projeto está aqui bem
em sua palavra. E esta palavra é a única que pode nos explicar o verdadeiro programa de Deus rumo a este novo nascimento. O primeiro passo, queridos irmãos, amigos, amados ouvintes, é nós reconhecermos a nossa condição de pecador, a nossa condição miserável. Reconhecer que estamos perdidos, irremediavelmente perdidos, e que precisamos verdadeiramente nascermos de novo. Então, o primeiro passo rumo a este novo nascimento é considerarmos a nós mesmos pecadores e dignos de condenação. Todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade. Não existe, na verdade, nenhuma parcela sã em nós. Nossas mentes são más, nossas almas são corruptíveis, os nossos constantes pensamentos são maus. Cada pensamento da mente do homem é nocivo. Todo o nosso corpo é fraco, o nosso espírito não é bom, estamos cheios de corrupção. E se houver uma grama de sinceridade em nós, nós podemos dizer amém. Isto é a pura verdade. Nós estamos em uma terrível condição sem Deus. Como poderia uma coisa corruptível trazer uma outra coisa boa? Deixe-me dizer isto. A Bíblia, no capítulo 14, lá em Jó, ela diz que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias. E esses poucos dias cheios de inquietação e de trabalho. Nós surgimos como uma linda flor, mas logo secamos e nos prostramos. E diante disto, o profeta continua dizendo: quem do imundo tirará o puro? Ninguém tem como tirar do impuro o puro. Por quê? O mundo todo está contaminado. Toda a alma, mente e corpo do homem está contaminado. Foi por isso que Jesus, ao iniciar o seu ministério, iniciou com a sua doutrina. Necessário vos é nascer de novo. Absolutamente é necessário nascer de novo. Porque nascemos em pecado. Fomos formados em iniquidade. Viemos a este mundo proferindo mentiras de tal forma que até a nossa alma está contaminada. Não existe nada bom. Um não pode redimir o outro, porque ambos estão errados. Ambos estão na mesma condição de fraqueza, de debilidade. Nenhum pode ajudar o outro. Porém, Deus, na sua infinita graça, Deus, nas suas ricas misericórdias, determinou salvar o homem. E ele colocou por sobre si
toda a nossa iniquidade. A penalidade do pecado ele tomou sobre si. Quando você nasce na penalidade do pecado, a sentença é morte. Pecado é morte. E a penalidade do pecado é morte. E nunca houve nenhum de nós que pudesse pagar pela penalidade do pecado. Nunca houve um de nós que pudesse ajudar o outro. Estávamos todos numa mesma condição. Isto compreende que não há dignidade alguma em nós. Mas Deus, por sua maravilhosa graça, se aparentou conosco, veio e se tornou um de nós, e por consequente, aquele Deus que é Espírito, que enche os céus, que enche a terra, ele se tornou carne, ele se tornou um parente meu e seu, e teve que ser assim, e ele teve que vir porque ele era o único digno, e ele é aquele que produziu aquela fonte de sangue. O sangue que foi vertido das veias de Emanuel. Foi ele quem suportou as provas. Foi ele quem tomou as nossas iniquidades, os nossos pecados por sobre si. E nós temos aí um tipo. Quando nós olhamos lá em Números, nós encontramos que quando aquelas pessoas estavam condenadas após terem pecado, Deus proveu uma via de escape para eles. A serpente na haste de metal. Ela foi levantada e todo aquele que era picado por aquelas serpentes, aquelas picadas eram mortal. Não havia remédio, não havia médico que tivesse um antídoto para curar a mordida daquela serpente. Não havia. Aquilo era mortal. Mas Deus chamou o seu profeta e disse para ele fazer uma serpente e levantá-la numa haste de metal. E todos aqueles que olhassem para ela seriam salvos, seriam curados. Jesus, quando ele esteve aqui na terra e quando ele estava ali falando com Nicodemos, ele se referiu a esta passagem de Moisés, levantando a serpente no deserto, e disse: assim também deve o Filho do Homem ser levantado. Portanto, esta serpente estava representando a Jesus. Veja, representando a Jesus. Ela estava morta, sem vida alguma, estava cristalizado naquela haste de metal. E Jesus veio e morreu. Assim como Abel, ele também morreu ali sobre o seu altar com o seu sacrifício. Eu quero focar aqui um pouquinho para que vocês possam ver estes tipos que são infalíveis. Ali estava Abel, e Abel morreu sobre o seu altar com o seu sacrifício. Abel veio oferecer um sacrifício para Deus, e ele matou aquele cordeirinho, o seu sacrifício pelos seus pecados, e então morreu juntamente com o seu cordeiro, ou seja, com o seu sacrifício, para que haja, meus queridos irmãos, amigos, amados ouvintes, um novo nascimento. Você tem que morrer no altar de Deus com o seu sacrifício, tal como foi, e então você tem um novo
nascimento. Então, quando nós olhamos para Cristo, então você vê a penalidade do pecado. O único Deus, Ele mesmo, se fez carne. Deus, quando veio à terra, Ele tomou sobre si o pecado de todos nós. Ele tomou os mais duros julgamentos de Deus. A ira de Deus foi derramada por sobre a sua vida, foi posta por sobre ele, naquele corpo. E ele foi até a cruz do Calvário. Aquele foi o julgamento de Deus quanto ao pecado. E ali estava ele, diz a Bíblia, pisando o lagar da ira de Deus. Estava ele sozinho. Ele morreu sem ajuda, sem nenhum anjo, sem nenhum homem, sem nenhuma igreja, sem nenhuma mãe, sem seus irmãos, sem pai. Foi abandonado por Deus ali no Calvário, pelo homem, pela natureza. Ele morreu sozinho para mostrar que nem mesmo a natureza pode nos ajudar. Não há nenhum amigo, não há nenhum sacerdote, não há nenhum papa, não há nenhum pastor. Não havia nenhuma vida naquela serpente. Ela estava morta e absolutamente cristalizada. Aquilo foi a penalidade do pecado. Ele morreu e a terra testemunhou disto. Ele morreu e as estrelas testemunharam disto. Ele sofreu e o sol foi testemunha disto quando parou de brilhar. As estrelas desligaram as suas luzes e ele sofreu de tal modo que mesmo os elementos da terra se tornaram negros, escuros até a meia-noite. Não havia ninguém que até então jamais sofrera assim da forma com que ele sofreu. Nenhum ser humano poderia passar pelo que ele passou. Deus colocou por sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus derramou os mais duros julgamentos por sobre ele. E a Bíblia nos diz que ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Não havia ninguém ali para lhe ajudar. E ele tomou a penalidade sobre si. Que coisa, meus preciosos amigos, meus preciosos amados ouvintes, o caminho para este novo nascimento é um caminho de morte. Você precisa ter esta experiência de morte. Assim como Abel morreu com seu cordeiro, com seu sacrifício no altar, assim também temos que morrer. Não pode restar sequer uma gota de vida em nós. Temos que morrer com o nosso sacrifício, com o nosso cordeiro. Temos que morrer com Jesus ali no Calvário. Temos que ter a experiência do Calvário por sobre as nossas vidas. Não existe atalho. O caminho para este novo nascimento é o Calvário. Veja, então, você tem que passar por este processo, exatamente como qualquer coisa que vive, e tem que, para se viver de novo, tem que morrer. Morrer primeiro. Você não pode conservar nada de você. Você não pode conservar aqueles velhos hábitos que você tinha. Você não pode conservar aqueles pensamentos que você tinha. Você tem que morrer. Você tem que morrer para você. Você tem que morrer para o mundo. Você tem que morrer para tudo. Morrer como ele morreu. Você tem que morrer em seu altar. Assim como Abel morreu com o seu cordeiro. Você também tem que morrer com o seu cordeiro. Você tem que morrer para os seus próprios pensamentos, para nascer para o pensamento dele,
para que aquela mente que estava em Cristo esteja em você. E se você é nascido de novo, você terá os seus pensamentos. Você terá a mente de Cristo em você. Logo então, você será uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe os vossos corações. Deus derrame esta experiência maravilhosa do novo nascimento em os vossos corações.